que era realmente o objeto que caiu em General Teran? Por que a CIA estava tão interessada em recuperá-lo? Estariam todas essas respostas nos relatórios que o projeto Livro Azul entregava a seus superiores? O caso do OVNI na Tailândia é um dos casos que se investigaram até com os nomes das testemunhas e aparece em um documento oficial da Central de Inteligência que compartilhou com outras agências a observação e a queda de um objeto voador não identificado na Tailândia em 1958. 2 agentes da Central de Inteligência relatam precisamente o avistamento de um objeto luminoso de cor vermelha que cruza a capital da Tailândia a uma altura praticamente baixa. Muitas das pessoas que tiveram a oportunidade de ver relatam que o objeto se dirige para a mata e cai na mata. Os americanos procuram a região onde o objeto caiu e, pelo que parece, recolheram partes dele. Fazem um relatório com a informação e o enviam para os Estados Unidos. O projeto Livro Azul também teve conhecimento deste caso, já que as agências de segurança nacional compartilham alguns casos para uma investigação mais profunda. Eles concordaram que não havia dúvidas de que era um objeto voador não identificado. Nos anos 60, a Guerra Fria e a suposta ameaça comunista ocupavam a maior parte da agência de governo dos Estados Unidos e da opinião pública. Esse parecia ser um assunto que também despertou o interesse dos objetos voadores não identificados. Em 1967, é indubitável que os Estados Unidos tinham ouvidos e olhos em todas as partes do mundo, e neste caso, em Cuba. Todas as conversas da Força Aérea Revolucionária Cubana foram gravadas pelo pessoal da Marinha dos Estados Unidos na Flórida, e realmente fazem conhecer que os radares detectam um objeto que está praticamente sobre o espaço aéreo de Cuba. Enviam 2 aviões MiG-21 que tentam interceptar esse objeto, que, segundo a descrição dos pilotos, é uma esfera de aparência metálica que voa aproximadamente a 10 mil metros de altura. E o que chama a atenção é que, segundo o relatório divulgado, um dos MiGs, o do comandante, começa a subir e desaparece da tela do radar. O piloto do segundo MiG disse que o avião do seu comandante se desintegra, como se tivesse se desmontado no ar. Foi simplesmente a perda de um avião em perseguição de um objeto voador não identificado. As operações da Agência Central de Inteligência fora do território norte-americano foram sistematicamente negadas pelo governo dos Estados Unidos. Mas a disponibilização dos documentos realizadas no ano de 2021 não só confirmam que essas investigações eram reais, como revela que boa parte do material recuperado nos incidentes era mantido pelos agentes da CIA para ser estudado por suas equipes. E o que chama a atenção é que a Central de Inteligência tinha agentes em todo o mundo que informavam em tempo hábil sobre incidentes que aconteciam. Por exemplo, um caso no México, no qual um objeto voador não identificado caiu no povoado de General Teran. Nesse caso, estiveram envolvidos o então secretário do governo, Luiz Echeverría Álvares, e o então presidente Gustavo Díaz Ordaz. O relatório registra que a CIA dispôs imediatamente o envio de agentes para extrair e recuperar o objeto do solo mexicano. Nesses documentos é divulgado que uma esfera do tamanho de um carro compacto, que foi trazida para a cidade do México e que veio, entre aspas, um cientista da NASA para analisar esse objeto e o levaram para os Estados Unidos, dizendo que fazia parte de um de seus satélites. O que nos chama a atenção é que
Efetivamente, alguns dos objetos que caíam do lixo espacial são objetos que têm em seu interior gás sob pressão, que pode ser oxigênio ou nitrogênio. E o que caiu em General Terran é totalmente diferente. É uma esfera muito grande e que se parece com platina. É outro caso que se verificou e se classificou por anos até recentemente. E graças a essa disponibilização, conhecemos esses casos que foram guardados por décadas nos arquivos da CIA. O que era realmente o objeto que caiu em General Terran? Por que a CIA estava tão interessada em recuperá-lo? Estariam todas essas respostas nos relatórios que o projeto Livro Azul entregava a seus superiores? Hoje, os relatórios estão disponíveis pela Lei da Liberdade de Informação. Mas os nomes das testemunhas e outras informações foram eliminadas. No entanto, nesse ponto da história de onde verdadeiramente se dividem as águas da investigação, porque, em paralelo ao projeto Livro Azul, se abre uma incógnita que tem como protagonista uma organização misteriosa que é debatida até hoje. O famoso grupo Majestic 12. Do projeto Majestic 12 só existem indícios. Os indícios mais fortes foram do ano de 1988, quando o FBI recebe, em teoria, 2 comunicações em paralelo, as 2 catalogadas como ultra secretas, onde se fala deste projeto Majestic 12 em relação a certa informação que devia dar ao presidente que estava prestes a assumir. Em teoria, Eisenhower, quando foi presidente, criou uma comissão para investigar e cobrir um incidente OVNI, que hoje se pensa que poderia ter sido o incidente de Roswell. Conta-se que em julho de 1947 foi recuperado um objeto voador não identificado e que teria sido levado para estudar dentro das bases secretas militares dos Estados Unidos. Realmente não existem provas concretas, mas chama muito a atenção como, nesses últimos 75 anos de história, temos tido uma explosão tecnológica que não tem nenhuma correlação com os outros 4.000 anos de história que tem o ser humano moderno. Não seria nem um pouco estranho que os Estados Unidos tivessem criado uma organização secreta para estudar um incidente que parece ser uma fonte inesgotável de conhecimento. De fato, existem muitas pessoas que acreditam e sustentam que os Estados Unidos mantêm uma grande quantidade de tecnologia em segredo. É muito pouca a informação que se tem sobre o grupo de investigação Majestic 12. E isso faz supor para muitos que a sua existência era falsa. No entanto, embora sejam escassos os documentos sobre esse grupo misterioso, são contundentes. Em 1990 é divulgado para a imprensa um documento conhecido como o Memorando Queimado, porque pertencia a um arquivo da Agência Central de Inteligência que estava sendo incinerado e que foi recuperado no último momento. No documento se alerta sobre um indivíduo chamado Lancer, que está consultando o chefe da CIA sobre as atividades de um grupo de investigação chamado Majestic 12. Lancer era o codinome que a CIA havia atribuído ao presidente John Kennedy. Kennedy estava muito interessado no fenômeno OVNI, já que havia sido testemunha de um evento extraordinário. Supôs-se que o presidente John Fitzgerald Kennedy e sua esposa Jackie, junto com parte do serviço secreto dos Estados Unidos, em uma viagem num iate, foram testemunhas de um objeto voador não identificado. Era uma esfera metálica que desceu do céu e se manteve flutuando em frente ao iate do presidente durante alguns minutos. Essa experiência havia despertado em Kennedy uma grande preocupação, já que estava ciente da enorme quantidade de avistamentos de objetos voadores não identificados na União Soviética e tinha medo que os russos confundissem a tecnologia desconhecida com a tecnologia norte-americana, reavivando a chama da guerra. Com essas preocupações em mente, em 12 de novembro de 1963, John Kennedy escreveu ao chefe da CIA para exigir
que mostrassem a ele documentos altamente confidenciais sobre o grupo Majestic 12 e suas investigações de fenômenos OVNIs. 10 dias depois, foi assassinado. É claro que tanto o FBI como a Força Aérea e todas as agências norte-americanas negaram a veracidade dos documentos que incluem as palavras Majestic 12. E a morte do presidente John Fitzgerald Kennedy continua sendo um dos maiores enigmas da história. A existência ou não do grupo Majestic 12 ficará sempre no terreno da dúvida. Por outro lado, o projeto Livro Azul foi cancelado em 1969. E depois disso, os Estados Unidos não voltaram a ter nenhum grupo de investigação do fenômeno OVNI. Pelo menos, isso é o que eles declaravam. Depois do cancelamento do projeto Livro Azul, se afirmou durante anos que os Estados Unidos haviam abandonado suas tentativas de dar uma explicação ao fenômeno OVNI. No entanto, a disponibilização dos arquivos no ano de 2021 revelaram que as investigações continuaram acontecendo durante todo esse tempo e muitas delas deram um giro de 180 graus em eventos que se acreditavam ser humanos.